Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estou aqui diretamente de New Jersey, né, em Nova Jersey, aqui vizinhos a Nova York, para poder destacar alguns pontos, a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho de uma maneira legal sobre o Fluminense no Mundial de Clubes. Não tenho gravado tantos vídeos quanto queria gravar, não tenho conseguido gravar tantos vídeos quanto queria gravar aqui pro Raiz Tricolor. Estou produzindo muito lá pro Jornada, porque eu sei que pelo Raiz Tricolor talvez eu não tivesse aqui, né? Mas a colaboração que a galera deu, todo o grupo Jornada, que o principal canal é o Jornada KTO 1902, então tô produzindo bastante pro Jornada. Então pesquisa aí, ó, Jornada 1902, ou Jornada KTO 1902. Ou nos relacionados, que com certeza vai ter uma live relacionada de lá. Tô participando direto, tem 2 lives por dia, então você pode me acompanhar por lá. Só pra agradecer antes, cara, eu tô com uma camisa aqui da Texas Flu. Valeu ao Silvio, a toda a galera lá da Texas Flu. É porque tem um espelho aqui na frente, eu consigo ver como é que eu tô aparecendo na câmera. Mas ó, Texas Flu, me deram essa camisa especial da edição pro Mundial de Clubes. Então, pô, muito obrigado ao carinho. Sigam lá o @TexasFlu no Instagram pra dar aquela moral também pra galera. E obrigado ao Ulisses, lá da Flu Boston, ao Igor também, enfim, sempre dão uma moral muito grande. O Igor é presidente lá da Flu Boston, sempre dão uma moral gigantesca pra gente. Flu Boston também tá aqui, é eles que estão com a faixa também grande lá também no pré-jogo, enfim, dando aquela organizada no pré-jogo no estádio, deram aquela moral também no boné. E tem um outro que a gente vai sortear pra galera lá do Jornada, mas que já tá guardado com fio já. Então muito obrigado aí, vocês sabem que eu sempre adoro essas camisas de torcida e etc, enfim, de todos essas situações, porque acho que é muito maneiro e reconheço todo mundo que encontra e fala, pô, vocês que fazem coisa na internet, vocês aproximam bastante a gente e tal. Nesse caso aqui tá o inverso, né? Então vamos lá, quem tá do Rio tá precisando ser aproximado por a gente daqui. Eu tô gravando vídeo hoje daqui do escritório, né, do quarto do hotel mesmo, mas vou gravar outro de lá, tá? De Nova York, eu quero falar um pouquinho sobre torcida. Mas antes, vamos lá, cara. Perdão. Vamos falar um pouquinho sobre o time do jogo contra o Sam. Porque Germancano volta, acho que é a grande pauta essa daí, né? Todo mundo tá pensando muito, e eu acho que é um pensamento errôneo, tá? De que, beleza, brasileiros enfrentaram europeus, agora vem as molezas. E não, eu acho que esse Mundial tende a mostrar 2 coisas, tá, gente? Uma, que se você tirar 5 ou 6 clubes da Europa, a proximidade do Brasil com a Europa é muito grande, algumas vezes é superioridade, como foi Palmeiras e Porto, como foi Boca e Benfica, e aí eu boto o Boca aqui como sul-americano, não como brasileiro, como foi Fluminense e Borussia. Mas eu acho que também tem outro detalhe aqui, a nossa proximidade dos nossos times com os principais times de África e Ásia também não é tão grande assim. Basta ver o que foi Palmeiras e Al-Ahly, basta ver o que foi eu tô falando de África e Ásia, mas de certa maneira até que foi o Botafogo e Seattle Sounders, mas acho que foi muito mais um problema do Botafogo do que um mérito exato do Seattle. O Flamengo Esperance mesmo, se você pegar o jogo ali, eu vi que no Brasil foi repercutiu muito como jogo muito fácil do Flamengo. Perdão, mais uma vez, tá pela tosse aqui. Tosse seca que veio agora. Jogo muito tranquilo do Flamengo. O Flamengo passa o carro, é o Mengão. E assim, eu não vi o jogo inteiro, depois fui pegar ali pra dar uma olhadinha pelo menos nos melhores momentos, mas vi o segundo tempo inteiro. E quando tava 1-0, o Esperança teve 2, 3 chances pra empatar o jogo mesmo. Óbvio, não tô dizendo que o Esperança foi melhor. Tô dizendo que não foi passando o carro desse jeito também, não. E aí, cara, coloco esse ponto porque a gente vai pegar o Sam, na teoria, o adversário mais fraco do grupo, mas que o Mamelodi joga de uma maneira diferente, tem os seus problemas, a gente vai falar do Mamelodi depois, né, o jogo é só na semana que vem lá em Miami. Mas olhando para o Sam, eu vi um time que chegou, que tem deficiências técnicas, mas que é um time organizado. É um time que tem organização, mas tem deficiências técnicas. E aí, cara, pensando na escalação para esse jogo, eu acho que, vamos lá, é difícil falar do Everaldo nesse momento, falar qualquer coisa, qualidade do Everaldo, etc, em relação ao Germancano. Então eu não vou nem me ater a isso. O Everaldo tem que ir pro banco pro Germancano jogar, tá? A coisa mais simples de falar nesse momento, coisa mais simples e necessária, porque, convenhamos, né? O Germancano é o titular do time. Ficou uma coisa meio estranha em relação à galera falando do Germancano, que eu confesso que eu não entendi muito bem, que foi em determinado momento o Germancano tinha que se provar pra tomar a posição do Everaldo. Gente, que isso? Talvez se provar fisicamente? Eu concordo. Tanto que falei. Gente,
O Germancano aparentemente não tem físico para poder jogar no jogo contra a equipe do Borussia, porque o Borussia vai botar um time rápido, vai ter um time que é mais intenso, porque a gente sabe que é uma característica também do futebol, um pouco mais desenvolvido ali diretamente do Borussia Dortmund nessa questão física. A gente sabia que ia ser um jogo muito mais físico, né, de velocidade, de intensidade. E foi, a gente contra-atacou pra caramba, a gente teve. E o Germancano, quando entrou no segundo tempo, deu pra ver nitidamente que se, no visual, ele tá bem, nitidamente bem, tá magro, tá seco, nos treinamentos, aparentemente está bem. Ele está se sentindo bem, porque já deu entrevista falando isso também. Dentro do campo, e aí eu vi na visão de trás do jogo, mas enfim, acho que na câmera da TV deu para pegar também. Teve 2 ou 3 contra-ataques, teve uns 5 contra-ataques ali depois que ele entrou. A maioria pelo lado esquerdo de ataque do Fluminense. Acho que foi 1 com Baia, 4 com Serna. Ele conseguiu acompanhar chegar na área antes do ponta, ou pelo menos junto. Isso é uma questão física, é questão de ritmo, é questão de desempenho físico mesmo. Agora, dito isso, contra o Ulsan, o Fluminense provavelmente vai querer ter mais a bola. E eu acho que esse é o jogo, é o caminho para poder quebrar os japoneses. É tentar ter mais a bola que eles, ficar com a bola e utilizar da nossa qualidade técnica para fazer algo que a gente fez muito bem contra o Borussia, foi tentar contra-atacar girando a bola para um lado e para o outro. Aquele lance do Martinelli, por exemplo, o Martinelli chapa para fora, é um lance que a gente rouba a bola na zaga do lado esquerdo, troca passes ali com o Freitas, espetacular. Eu cheguei a falar disso numa análise tática que eu lancei aqui. Aí tem uma inversão de bola, que é um passe da ponta pro meio, o Everaldo domina, gira, dá no Arias na direita. Aí o Arias corre, pum, inverte de novo pra esquerda, e aí vai chegar no chute do Martinelli. Esse tipo de situação, quando a defesa dos caras estava correndo para trás, isso confunde bastante. Não sei se a do Ulsan vai estar tanto assim, né, se correndo para trás ali diretamente. Então a gente vai precisar, talvez, de passes mais verticais por dentro. Um cara que faça o facão, um atacante que está centralizando, uma tabelinha pelo lado direito, com o Arias dando um Samuel Xavier que saia mais e não que fique tão preso, os laterais quanto o Borussia, os caras estão presos, para poder fazer a jogada. E aí vem bola dentro da área. E aí é onde o Germancano voa. É o mestre de posicionamento. Então, para esse jogo, eu acho que não deve haver discussão sobre o Germancano. Já no meio de campo é uma outra situação, porque aí como é que a gente fica? Relacionado a 3 volantes e Ganso. Porque o Ganso, nesse momento, é o titular para mim, do Fluminense. Se eu tivesse que escalar um time titular, eu escalaria o Ganso. Mas eu acho que pro Renato, 90% dos adversários não encaixa muito isso. E os 3 volantes têm sido muito úteis. Eu acho que vão ser até mais úteis contra uma Melodia, tá? Mas, e contra o Ulsan, eu tiraria o Nonato, que eu acho que é uma peça muito importante desse time, para colocar o Paulo Henrique Ganso. Confesso que esse foi uma dúvida entre o Nonato e Hércules, mas ainda ficaria com o Hércules. Acho que entrou um pouco nervoso contra o Borussia, mas depois assimilou bastante o jogo. O Nonato não. O Nonato acho que foi mais constante. Inclusive, próximo jogo, tô organizando um pouquinho melhor, eu vou gravar um vídeo aqui, além da análise tática que eu gravei, né? Eu vou gravar um vídeo aqui fazendo uma análise um pouco mais individual de cada jogador, né? Então acho que o Renato vai pensar em mudanças, tá? Uma mudança que eu fico em dúvida é o René, cara. O René é titular hoje do Fluminense pra mim, tá? Incontestavelmente. No jogo contra o Ulsan, botar o Fuentes, que no Fuentes hipotético chega mais na linha de fundo, será que não era uma coisa que valeria a pena? Não sei, eu ainda acho que não, tá? Mas é uma dúvida que levantou na minha cabeça. De resto, o time deve ser o mesmo padrão mesmo. O Fluminense jogou bem, demais contra o Borussia, mas vai precisar no sábado efetivar a sua superioridade contra o Ulsan. Como eu falei, a gente tá vendo os exemplos que a gente tem no Mundial. Eu diria que o sul-americano que mais sobrou dentro do seu jogo talvez tenha sido o River Plate contra o All Reds. Eu vi muito pouco desse jogo, mas o pouco que eu vi foi de um River Plate bem mais tranquilo, até pelo gol no início e tal. Isso considerando os seus adversários, aqueles adversários mais fracos, né? Até lá, a gente já vai ter visto esses enfrentamentos de adversários um pouco mais frágeis. Dessa vez a semana é invertida, né? Então, por exemplo, o Palmeiras está pegando o Al-Ahly, que na teoria seria um pouco mais fácil. Nessa semana, o Botafogo pega o PSG, o Boca pega o Bayern, o Flamengo pega o Chelsea. Então, tipo assim, mostra, é a semana que eles vão ter que se provar contra os times grandes, né? E a gente vai ter que se provar contra o time que na teoria é inferior. Dentro dessa conta, o River Plate pega o Monterrey também, né? Então, de certa maneira, um grupo está um pouco embolado. Eu vou
nessa sexta. Então, os vídeos que eu tô prometendo pra hoje, tá? Que eu vou fazer. Fazer um vídeo sobre torcida, lá de Nova York ainda. Vou fazer sobre... Porque a torcida do Fluminense tá fazendo um negócio impressionante aqui. Vou fazer um vídeo pra amanhã, fazendo uma análise de tabela do Mundial, tá? A segunda rodada tá começando hoje. Eu era pra ter feito isso de ontem pra hoje, mas não conseguindo, as questões pessoais. E vou fazer esse vídeo de análise de tabela pra amanhã. Beleza? Tamo junto, tá? Muito obrigado pra geral aí que tá acompanhando a nossa cobertura. Tá sendo intenso aqui em Nova Jersey e ainda tem a etapa Orlando-Miami que a gente vai fazer na semana que vem. Vambora tentar ganhar do Ulsan e fazer uns cálculos ali, porque o Mamelodi e Borussia jogam antes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.